Baixada Fluminense registra mais 2 homicídios no fim de semana. Dados apontam que a região é que tem o maior número de assassinatos do estado. Acidentes provocam mortes nas estradas do interior fluminense. Em Teresópolis, uma menina de 11 anos morreu durante uma queda de moto. A mãe é quem pilotava o veículo. Também na região serrana, em Bom Jardim, outra morte no trânsito. Na região dos Lagos, um carro quase partiu ao meio. O motorista não resistiu. Temporais provocam transtornos na Serra e no norte fluminense. Em Nova Friburgo, árvores caíram na estrada Serra-Mar. E em São Fidélis, bairros inteiros ficaram debaixo d'água. E os índices positivos do mercado imobiliário de Volta Redonda. Segunda-feira, 2 de dezembro, começa agora o seu SBT Cidade. Boa noite, segundona não tem jeito, fim de semana voa, mas vamos torcer que a semana passe rápido também para sexta-feira chegar logo. Vamos até encontrar com o seu SBT Brasil com os fatos que são destaque em todo o estado do Rio de Janeiro. Vem comigo, tem muito assunto para dividir com você. A gente abre a edição de hoje falando da violência na Baixada Fluminense. 2 pessoas foram mortas na região neste fim de semana. A Baixada, gente, é a que tem o maior número de homicídios em todo o estado do Rio de Janeiro. Veja só. O ex-policial militar que não teve o nome divulgado foi executado dentro do carro numa rua residencial em Duque de Caxias. O veículo ficou com várias marcas de tiros. Disparos chegaram a atingir o portão desta casa. A polícia investiga o caso e vai analisar imagens de câmeras de segurança. O assassinato pode ter ligação com a disputa de grupos criminosos. No dia 16 de novembro, outro ex-PM foi assassinado no mesmo bairro. Robson Gomes de Souza morreu baleado dentro de um restaurante. De acordo com o último levantamento da Secretaria de Segurança Pública, somente no mês de outubro foram registrados 78 homicídios dolosos na Baixada Fluminense. No comparativo anual, a região concentra 30% dos casos de todo o estado do Rio. E neste domingo, 1º de dezembro, mais um episódio de violência, dessa vez contra um camelô. O crime foi em São João de Meriti. Segundo testemunhas, a vítima vendia mercadorias na calçada, quando 4 homens que estavam em 2 motos passaram atirando. O ambulante morreu no local. É porque não tem um sistema de segurança adequado, né? A gente tem uma segurança que não abrange as necessidades locais. Trata-se o estado do Rio de Janeiro como um todo, como igual. E não é. Cada região tem suas particularidades, precisa de uma segurança específica. E a gente vai continuar aí enterrando muitas pessoas inocentes, né? Que tristeza. E na tarde de ontem, um homem de 37 anos foi morto a tiros em Conceição de Macabu, no norte fluminense. De acordo com a Polícia Civil, o corpo de Marcos dos Santos Silva foi encontrado dentro de um carro no bairro Usina. Até o momento, ninguém foi detido. A gente vai para um rápido intervalo, mas volta já. Segura aí, outras notícias já já. Já voltamos no intervalo, abraço, você que está no interior do estado, de norte a sul do Rio de Janeiro, você lá de Porciúncula, na ponta noroeste, você lá de Paraty, na ponta sul, Costa Verde, todo mundo, todas as cidades do interior integradas, acompanhando o nosso SBT Cidade, muito obrigado. E olha, a Polícia Militar fez uma operação hoje contra o tráfico de drogas no Complexo da Maré, na zona norte da capital fluminense. Vamos saber como foi isso aí. Um blindado deu apoio à ação coordenada pelo Comando de Operações Especiais da Polícia Militar. Agentes do Batalhão de Ações com Cães e do Batalhão de Choque participaram da operação, que contou ainda com homens do BOP e do GAN, Grupamento Aeromóvel. Os agentes fizeram blitz para checar documentação de motoqueiros e motoristas que circulavam pela região. A operação foi para combater o tráfico de drogas e procurar armas nas comunidades. Testemunhas relataram ter ouvido disparos, mas até o momento não houve confirmação de confronto. É a rotina do Rio de Janeiro, é impossível começar a semana sem falar de uma operação policial que, infelizmente, aí tem saldos muitas das vezes com mortos, pessoas inocentes baleadas. E já que a gente está falando de segurança, ao longo dos anos aí, a segurança pública do estado do Rio de Janeiro deixou muito a desejar. Pois é, o aumento da violência aconteceu, né? E também do poderio bélico dos criminosos. Mas o que podemos esperar para os próximos anos? A Mônica Chagas tem uma reportagem especial. Veja. Rio de Janeiro, a cidade que divide a paisagem maravilhosa com a violência diária.
e amedrontam moradores. Uso aliança, não uso cordão, já com medo, porque medo de assalto. 2019 nem terminou, mas já entra para a história com um ano com o maior número de mortes por ações policiais desde 1998, quando a estatística começou a ser contabilizada. O que o senso comum lá fora diz? Mata mais. Mas nós vimos ao longo da história das políticas públicas de segurança que matar mais não resolveu o problema da violência. Em contrapartida, os homicídios dolosos caíram nos primeiros meses deste ano, 21% a menos do que no mesmo período do ano passado. As ocorrências de latrocínios, roubos seguidos de morte, também sofreram queda. Além disso, em 2019, as polícias civil e militar fizeram a maior apreensão de fuzis em 12 anos. Foram 468 e apreenderam 7.215 armas. O número de armas apreendidas está muito distante do número de armas ilegais que circulam no Rio de Janeiro e no Brasil. Então é enxugar gelo. Nós temos que conter a venda de armas internamente e temos que conter a chegada de armas ao Brasil. Quando se fala em segurança pública, não existe solução a curto prazo. Nos últimos 20 anos, entra governo, sai governo e o desafio continua. Segundo o pesquisador, é preciso fazer uma agenda para daqui a 20 anos, com alguns pontos a serem seguidos, como o foco no policial, preparo, formação e nas condições de trabalho. A opinião sobre a polícia é uma opinião negativa e a polícia precisa reverter isso. Então é importante que a sociedade compreenda melhor o que é atividade policial e que esse policial também se veja como um servidor, como um professor, como um médico, como um jornalista. Que ele se veja como um servidor que presta serviço à sociedade, não como um elemento exclusivamente de repressão. A política agora é de enfrentar e desarticular o braço financeiro das organizações criminosas, com combate à lavagem de dinheiro, seja do tráfico ou das milícias. Eu vejo com muito cuidado a política de segurança do Estado, até porque o Estado tem 1 ano de experiência, ele tem 3 anos pela frente. A política de segurança vem com o tempo, o efeito vem para 20 anos para frente. Foram erros em cima de erros. A gente precisa agora começar a acertar. Não tem como mais seguir dessa forma. A gente está com o SBT Rio, da minha querida Isabelle Benito, todos os dias aqui, 20 para o meio-dia, 15 para o meio-dia, completando aí 20 anos no ar. E é um jornalismo que acompanha aí essa trajetória de violência no Rio de Janeiro. Quer dizer, o SBT Rio completou 20 anos e os próximos 20 anos só noticiando o que a gente vê todos os dias, essa realidade, esse bang-bang que é o Rio de Janeiro. Não dá para continuar desse jeito. Mas o desemprego também é um problema no nosso estado, tá? O Rio de Janeiro ele tem aí a maior taxa do Brasil, olha que vergonha. E para tentar aí um dinheirinho, muitos procuram na informalidade um trabalho. Mais uma vez a Mônica Chagas, veja só. O cenário é desesperador. Entrega currículo, mas não chama, tá muito difícil arrumar emprego hoje em dia. Tá sendo difícil e também não tem vaga, né? O que apareceu lá dentro, eu aceito. A gente agora não tem opção. O que tá chamando, a gente vai. Eu sou da cidade do interior, Japeri. Olha só onde eu tô no centro do Rio, caçando emprego, tá difícil. As filas por emprego se tornaram comuns nos últimos anos. Hoje, o Rio convive com mais de 1 milhão de pessoas desempregadas. A taxa estadual, que é de quase 15%, é maior do que a média nacional, de acordo com o IBGE. Isso se deve à forte recessão que o país entrou em 2014. Em 2017, de acordo com o PIB regional do IBGE, o estado do Rio foi o que apresentou o pior desempenho econômico dentre os 27 estados da federação. E a taxa de desemprego, o mercado de trabalho a tragédia social é o lado mais sombrio dessa crise que afeta diretamente a população. Desanimadas e sem perspectivas, muitas pessoas desistem de procurar trabalho com carteira assinada. Mas como as contas não param de chegar, acabam indo para o mercado informal. Hoje você tem um mercado de trabalho que expande, sim, de fato, só que sem impulsionar a carteira de trabalho, e em setores, em atividades onde os rendimentos são menores, né? A qualificação desse trabalhador também tende a ser menor. Um exemplo é Moisés. Ele que antes trabalhava como motorista de ônibus, agora serve água de uma maneira diferenciada nas ruas de São Gonçalo. Fiquei 1 ano e 8 meses na fila do desemprego e não estava mais assim aguentando ficar dentro de casa. Me faltou o arroz, o feijão, aí nasceu
essa ideia de ser o garçom do semáforo de Culubandeiro. E eu consigo tirar aqui mais do que no ônibus. De acordo com projeções futuras, o mercado de trabalho deve crescer em torno de 2% a partir de 2020. A recuperação pode ser lenta, mas o economista vê uma luz no fim do túnel. O Rio de Janeiro deveria investir, na minha opinião, muito na parte do turismo. Você ter um calendário grande de eventos ao longo do ano é importante para a economia poder ficar mais aquecida. Pensamento positivo sempre, né? Certo é trabalhar. É aquele ditado popular, né? Tem que rebolar bonito, meu amigo, para você conseguir sobreviver num estado engraçado, num estado rico, com um número de impostos absurdo, com tanta gente desempregada, né? Que discrepância. Vamos a outras notícias pelo estado, vamos ao nosso giro. Maria Eduarda Rosa da Silva, de 11 anos, morreu durante um acidente de moto em Bom Sucesso, zona rural de Teresópolis. A mãe, que pilotava a motocicleta, perdeu o controle do veículo em uma ladeira. Ela foi levada para o Hospital das Clínicas da cidade, que não divulgou o estado de saúde das vítimas. Agora, uma pessoa morreu e outra ficou ferida durante um acidente entre dois carros na RJ 116. A batida aconteceu neste domingo, na altura de Bom Jardim. O motorista de um dos veículos morreu ainda no local. A vítima ferida foi levada para o Hospital Raul Sertã, em Nova Friburgo. As causas do acidente estão sendo investigadas. Também houve acidente em Saquarema, na região dos Lagos. Um homem morreu e outro ficou ferido após o carro em que estavam se chocar com um poste na RJ 118. Com a força do impacto, o carro quase foi partido ao meio. A vítima ferida foi levada para o Hospital Nossa Senhora de Nazaré. Já o motorista morreu ainda no local. 4 pessoas também ficaram feridas em um acidente de van no centro de Volta Redonda neste domingo. O veículo perdeu o controle e invadiu o muro da rede ferroviária. As vítimas foram levadas sem gravidade para o Hospital São João Batista. Um ônibus que tinha saído do Espírito Santo com destino ao Rio de Janeiro pegou fogo na BR-101, na altura de Silva Jardim. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, haviam 11 passageiros no coletivo, mas ninguém ficou ferido. Uma pane elétrica teria sido a causa do incêndio. A forte chuva que caiu neste domingo provocou transtornos em várias cidades do interior do estado. Na região serrana, na RJ 142, entre Nova Friburgo e Casimiro de Abreu, pelo menos 3 árvores caíram. O nível dos rios da região também ficou elevado. Em São Fidélis, no norte fluminense, vários bairros ficaram debaixo d'água. 3 famílias estão desalojadas. Nas cidades de Aperibé, Italva e Santo Antônio de Pádua, também houve alagamentos e quedas de árvores. Ninguém se feriu. O grupo de acompanhamento e avaliação formado pela Marinha, Agência Nacional de Petróleo e IBAMA, divulgou que o óleo encontrado nas praias das Conchas e do Peró, em Cabo Frio, não é o mesmo que atingiu a costa do Nordeste. A Secretaria de Meio Ambiente de Cabo Frio acredita que os fragmentos podem ser resíduos de um vazamento de óleo que ocorreu em abril e atingiu a região dos lagos. Na semana passada, banhistas chegaram a confundir rochas escuras na Praia do Forte com óleo. É com esse giro que a gente vai para um breve intervalo, mas volta já já, siga com a gente. E o meu recado é sobre o Natal. Entramos em dezembro, gente, já estamos aí pensando em quê? As festas de fim de ano. E você sabia que já está acontecendo o Natal Imperial, lá em Petrópolis já é Natal? É isso mesmo, o Natal Imperial deste ano já começou e traz muitas atividades para toda a família. As ruas do centro histórico e dos bairros estão todas enfeitadas, com muitos enfeites natalinos por lá, ruas iluminadas, são mais de 4 milhões de microlâmpadas, tá? É um espetáculo na Praça da Liberdade. Além da decoração especial, uma árvore de 36 metros de altura lá na Praça da Liberdade está enfeitando o coração da cidade. O Palácio de Cristal, gente, está lindo. Tá? Lá estão os trenóis, brinquedos aí para a criançada, tem também gastronomia e, claro, a casa do Papai Noel. O bom velhinho está esperando você e toda a sua família para aquela tradicional foto que não pode faltar. E quando chega a noite, Petrópolis fica ainda mais charmosa. Isso porque a iluminação natalina é um show à parte, só indo lá para conferir, tá? Dentro da programação também, você vai encontrar a parada iluminada, que arrasta uma multidão na principal rua do centro histórico da cidade. É um desfile natalino sempre aos domingos. E vocês conhecem aí o vídeo mapping,
Pois é um espetáculo de luz, música e história que é projetada aí na fachada do prédio da Câmara Municipal e também da UCP. E quem assiste fica encantado, gente. São muitas atrações, toda a programação é gratuita. E você pode consultar nas redes sociais do Natal Imperial. Procura aí. Você não pode perder magia e sonho como você jamais viu. Natal Imperial 2019 em Petrópolis. Participe. E hoje é o quê? Segundona, dia de falar de esporte aqui no SBT Cidade. Por isso eu convoco ela, que entende tudo, a nossa querida Fernandinha Maia, aqui no nosso telão direto do SBT Esporte Rio. Boa noite, Fernandinha. Salu! Você traz pra gente aí da rodada? Boa noite, Salu. Ninguém para o Mengão. O Flamengo venceu o Palmeiras por 3-1 em São Paulo e em mais uma grande atuação do time do Jorge Jesus. E com essa vitória, o Fla chega a 87 pontos e é o recordista desde que o brasileiro tem 20 clubes, que é desde 2006. É claro que teve o quê? Teve gol do Gabigol e teve polêmica. Tudo porque o Palmeiras vetou a presença da torcida do Mengão no estádio, alegando segurança. E na hora do gol, o Gabriel, claro, foi comemorar na torcida. Mas do Palmeiras, os torcedores do Verdão criticaram a atitude do jogador e ele respondeu assim. Aonde está a torcida do Flamengo? Ele vai fazer o quê? Mas como é que eu não vou comemorar um gol? O gol é o melhor momento do mundo, do futebol. Não tem como não comemorar um gol. O que a gente fica triste quando a torcida não estava aqui. Eu respeito todas as torcidas, mas eu vou comemorar gol. O gol é o melhor momento do futebol. Eu não vi, mas eu acho que quem errados são eles de tacar a cadeira, não eu de fazer o gol e não comemorar. Eu tenho que comemorar o gol. É o melhor momento do futebol é o gol e eu não vou deixar de comemorar gol. Aonde fizer gol, eu vou comemorar. Não deixaram a torcida do Mengão entrar, então ele vai comemorar onde? Na torcida do Palmeiras, tá certo. Vamos falar do meu fogão? Ah, meu Deus. Perdeu, Salutiel. Jogou contra o Internacional no sábado e perdeu. Foi 1-0, um gol que doeu, ó, minha vista. Sabe por quê? Foi um frango do Gatito Fernandes. Mas, ó, ele tem crédito com a torcida do Botafogo, viu? Porque ele fecha o gol sempre. E o Flusão deu mole, foi até ressacada enfrentar o já rebaixado Avaí, vencer por 1-0, tudo tranquilo e deixou o adversário empatar no finalzinho do jogo. Ah, Flusão, não pode. E, ó, o seu Vascão, Salutiel, fecha a rodada hoje, enfrenta o Cruzeiro daqui a pouco, às 8 horas da noite, em São Januário. E esse confronto envolve o destino de muita gente. Presta atenção. Se o Vascão vencer, garante uma vaga na Sul-Americana. Legal, né? E se ele vencer, ele ajuda o Fluminense e o Botafogo, que não serão mais rebaixados porque o Cruzeiro vai perder. Olha que legal, Salutiel. Todo mundo torcendo pro seu Vascão hoje, Salu. Pelo menos com essa força dos demais times de Fluminense e Botafogo, quem sabe, né? Quem sabe, né, Fernanda? A gente leva algum título, né? Até porque, já que o Flamengo levou quase tudo, fazer o quê? A gente tem que assumir, né? Dá-lhe Vascão! Dá-lhe Vascão. Obrigadinho, Fernandinha. Beijo. Até a próxima segunda-feira. Tchau, tchau. Vamos continuar nessa aqui. E agora a gente tem a sua participação pelo nosso WhatsApp. Anota aí, o Bira já libera o telefone. É para você anotar, salvar no seu celular e mandar sua denúncia. Moradores do bairro Jaqueira, em Três Rios, estão reclamando aí da falta de estrutura do posto de saúde lá do local. Dá uma olhada aí. Eles relataram para a gente que falta ar-condicionado e muitas pessoas que procuram essa unidade saem pior do que entraram por causa do calor. Eles dizem também que não tem nem ventiladores, gente, para amenizar um pouco aí a situação para quem espera para o atendimento no local. Triste, hein? Eles contaram também que o posto não tem sequer um relógio de luz, que a energia vem do colégio e fica ao lado. E por isso não teria capacidade para aguentar a instalação de aparelhos de ar-condicionado. Isso aí, relatos de moradores. A gente tem nota da prefeitura, a prefeitura respondeu para a gente, sim, respondeu, né? Olha só. Está aqui, olha, em nota, a Prefeitura de Três Rios disse que a Unidade Básica de Saúde da Jaqueira vai receber equipamentos de ar-condicionado nos próximos meses e que esse plano de instalação inclui também a avaliação da estrutura de rede elétrica, que, na maioria dos casos, necessita de reforço para evitar sobrecarga. A Prefeitura da cidade informou ainda que todas as unidades estão recebendo novos aparelhos de ar-condicionado e que outras adequações necessárias vão ser feitas para atender melhor aos pacientes. Bem, Prefeitura de Três Rios é o que a gente espera, você morador da Jaqueira, você que usa o posto de saúde, vamos combinar o seguinte, se essa situação demorar para ser resolvida, vocês mandam para a gente a denúncia de novo, a gente vai cobrar a Prefeitura mais uma vez. Combinado? O WhatsApp está aqui o tempo inteiro na tela para você mandar para a gente. Vamos falar de setor imobiliário, setor da construção civil, ele começou a reagir em todo o país após 2 trimestres de queda acentuada. Está alta
foi de 3,2% em relação ao mesmo período do ano passado, de janeiro a março deste ano. Agora, o mercado imobiliário da cidade de Volta Redonda pegou carona nessa onda positiva e as vendas no setor por lá aumentaram. É o que a gente vai ver agora na reportagem. A recessão econômica obrigou o setor a se ajustar. Depois de um bom período com as vendas em alta, a construção civil e, consequentemente, o mercado imobiliário foram abalados pela crise. No entanto, o mercado reagiu no último trimestre. As obras foram retomadas e os empreendimentos lançados. Aqui nós vendemos o ano passado em torno de 425 apartamentos e esse ano já estamos com mais de 380 comercializados. Ou seja, numa cidade de 270 mil habitantes como Volta Redonda. Então isso é uma prova cabal de que quem adequar o preço, adequar a qualidade e atender a realidade, o sonho dos clientes, não está tendo problema de mercado. Só em Volta Redonda estão em fase de construção 2.000 unidades habitacionais. A retomada do crescimento do setor se deu a partir da adequação dos preços e das condições de pagamento praticados pelo mercado. Recém-casada, Vanessa quer sair da casa da sogra. Com as condições mais favoráveis, conseguiu fechar negócio. Em setembro, estará na casa própria. Agora, no início, a gente está pagando só a taxa de obra até o nosso apartamento ficar pronto. E assim que ele ficar pronto, a gente começa a pagar as parcelas, super acessível, uma coisa bem tranquila e suave. Com o mercado da construção civil reagindo, a geração de empregos também voltou a crescer. Depois de quase 3 anos, Reinaldo voltou a trabalhar de carteira assinada e vai ter um final do ano mais tranquilo. Pelo menos a gente estando fechado, a gente já tem aquela certeza que não vai passar em branco, igual aos últimos anos. Que bom que a gente tem aí melhores perspectivas para o mercado imobiliário, até porque a construção civil gera muitos empregos. A gente precisa que esse setor cresça. Parabéns à Volta Redonda aí, então, que está mostrando aí aos poucos sinais positivos nessa área. E olha só esse caso, gente. Imagina você aí com o seu veículo, um motorista de 60 anos, ele foi flagrado pela Polícia Rodoviária Federal na rodovia Rio Santos, a BR-101, lá em Angra dos Reis, dirigindo um carro com licenciamento vencido, sabe há quanto tempo? Há 24 anos. É isso mesmo que você está ouvindo. O documento do carro, ele era de 1995. E como se não bastasse, a habilitação dele estava vencida desde 1994. O carro, que apresentava lá diversos problemas mecânicos também, ele foi recolhido e o motorista foi autuado. Você imagina dirigir, a gente fica preocupado com 1 ano de atraso, às vezes 2 anos, 24 anos de atraso do documento. Meu Deus do céu, inacreditável, né? Aconteceu em Angra. Vou embora? Tá legal, olha, amanhã quem vai estar aqui com vocês é Isabela Antais, porque eu só volto na próxima segunda. Uma ótima semana, fiquem com Deus e o SBT Brasil na sequência. Tchau e até lá.